Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Rafa, também conhecido como Rafo e R de Rafo aqui nas melhores redes sociais aqui, ó, aqui no cantinho. Hoje a gente vai falar sobre componentes e variantes. Eu já falei sobre isso aqui no canal, mas agora a gente vai falar sobre a nova versão dos componentes e variantes, a versão que o Figma acabou de lançar agora em maio de 2022. Então, se você está vindo aí do futuro e quer aprender como essa ferramenta funciona, fica aí comigo que a gente vai aprender tudo sobre essa nova versão dos componentes e das variantes e como essa ferramenta ficou ainda melhor para você desenhar aí os seus componentes. Vamos lá, galera? Bom, antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês o que mudou. Eu tenho um componente aqui já tá tudo ligadinho, tudo bacaninho. Deixa eu girar um pouquinho minha câmera aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho essa lista aqui como se fosse um chat. E olha só, quando eu clico aqui no meu componente, né, essa aqui é uma cópia do meu componente, eu tenho aqui uma série de opções. Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns estados desse componente, né? Eu posso colocar aqui, ó, um estado de hover, um estado de quando ele estiver selecionado, um estado de quando a pessoa estiver digitando. Vou voltar aqui para o normal. Também posso acionar aqui algumas variantes de nova mensagem, que ela foi recebida, né? Uma notificação que ela foi lida, uma mensagem que esse chat foi silenciado, e até aí tudo bem, né? Essas configurações aqui elas já eram padrões, a gente já consegue fazer isso no Figma normalmente, porém tem uma coisa muito bacana, uma novidade aqui, que são esses campos digitáveis, né? Então eu poderia colocar aqui qualquer coisa e o Figma ia atualizar os campos de texto automaticamente. Olha, eu estou digitando aqui e olha só, o Figma atualiza. Eu posso colocar isso no horário e na quantidade de mensagens. Olha só, o Figma faz todo o resto sozinho. Então, essa nova atualização permite que a gente consiga customizar ainda mais os nossos componentes. E também tem um detalhe, né? Agora, olha só, esse aqui são os meus, são aqui as variantes do meu componente de chat. Diminuiu drasticamente a quantidade de variantes que você precisava fazer para criar essa quantidade de customização de um componente. Aqui eu só tenho 4 variantes, e na verdade são as variantes de estados aqui, né? Então são os estados, o normal, quando o mouse estiver em cima, o chat selecionado, e aqui com a pessoa digitando. Então todo o resto foi feito diretamente no componente principal. E é aí que a gente vai, vamos começar a explicar o que mudou. Vamos começar a falar exatamente agora. E antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever, deixar seu like, deixar aí a sua mensagem. Tá dando trabalho fazer, mas aí, se você está curtindo esse material, fica aí com a gente e não deixa de demonstrar seu apoio. Vamos lá então, galera. Vamos lá. Primeiro, né? Qual é a grande novidade? O Figma dividiu algumas propriedades aí que a gente estava acostumado a fazer nas variantes e nos componentes. O Figma dividiu isso em 2 tipos diferentes. Então, primeiro a gente tem as propriedades de um componente e depois as propriedades da variante. Quais são as propriedades do componente, né? Então, primeiro, são elementos que podem ser customizados. Nesse caso, mensagens de texto, né? Toda essa área de conteúdo, toda essa parte que puder ser customizada, você vai fazer diretamente no componente principal. E segundo, tudo aquilo que tiver uma lógica binária, né? Tudo aquilo que for verdadeiro ou falso, ou tudo aquilo que você puder ativar e desativar. Então, questões de visibilidade, por exemplo, vamos supor, um ícone que em um estado ele é visível, em outro ele não é visível.
Então tudo que for essa lógica binária, tudo que couber dentro de verdadeiro ou falso, vai diretamente na propriedade do componente. E quais são as propriedades das variantes? Tudo que houver ali em relação a estilos, cores e tamanhos diferentes, nesse cenário a gente não, né? O Figma recomenda não, eles vão fazer você usar as variantes, né? Não tem como você fazer fora ali e tal. Então as propriedades das variantes cobrem exatamente esse cenário de estilos, cores, tamanhos diferentes e também alguns estados ali do componente, por exemplo, né? Então estado de um componente selecionado, ativo ou desabilitado, que basicamente são esses estados que mexem com os estilos e cores e tudo mais. Então, tendo isso em mente, em como usar cada um deles, agora a gente eu vou mostrar para vocês rapidamente, na prática, como a gente vai fazer isso. Então vamos lá. Primeiro, né, eu vou pegar aqui, eu tenho um frame, eu vou converter ele aqui em componente. Boa, já temos aqui o nosso primeiro componente. Vamos lá. O que pode ser customizável? Então a gente tem aqui o nome. O nome eu quero que isso seja um campo digitável, né? Eu quero que seja digitável igual a gente fez aqui. Que eu tenho um campo nome, que a pessoa pode digitar o nome dela. Como a gente faz isso? Eu vou selecionar a camada, que ela será editável. Então no caso essa camada de texto. E aqui surge no Figma, né, essa área Content. Eu posso escrever qualquer coisa aqui, qualquer coisa. Vou mudar aqui para Hug, boa. E eu posso ter a opção de criar uma propriedade para esse texto. Quando eu clico aqui, eu seleciono, eu escrevo o que é essa propriedade, é um nome, e aqui qual é o valor que ela vai carregar, que no caso vai ser nome da pessoa. Quando eu crio a propriedade, o próprio Figma vai escrever aqui, ele vai deixar o texto escrito. Esse vai ser o texto padrão. Repare que quando eu seleciono o meu componente, ele já mostra quais são as propriedades. Então a primeira delas aqui é uma propriedade de texto chamada nome. Vamos fazer a mesma coisa para mensagem. Vou criar aqui uma nova propriedade e será essa propriedade mensagem. E aí qual é o valor dela? O que ela vai ter ali? Texto da mensagem. Boa. Novamente, para a gente aprender. Essa aqui vai ser a propriedade hora. E aqui vai ser a propriedade quantidade de mensagem. Olha só, já temos aqui todas as nossas propriedades de texto. Vamos ver se está funcionando? Vou criar uma cópia do meu componente aqui. Uma instância dele, né? Ele aqui é um filho desse componente. E vamos fazer um teste. Se eu alterar aqui, tá vendo? Ó? Figma já está fazendo o resto. 5:45. Tá vendo? Tudo customizável. Próxima etapa. Eu vou arrastar meu componente aqui. O que possui lógica binária, né? O que é verdadeiro ou falso? Vamos supor. Eu vou arrastar minha cópia aqui junto. Eu tenho alguns cenários que o grupo ou ele está silenciado ou ele não está silenciado. Nesse caso, ele está silenciado. Porém, esse estado, verdadeiro ou falso, é em relação ao ícone, né? Então, ou o grupo não está selecionado, não está silenciado, ou ele está silenciado. Então, isso aqui entra numa lógica binária, verdadeiro ou falso. Vou selecionar o que é verdadeiro ou falso aqui, que no caso é esse ícone, ele que vai alterar a visibilidade. Vou aqui no painel de camada, e aqui eu já tenho a mesma opção. Aplicar uma propriedade boolean, ou seja, propriedade binária, propriedade verdadeira ou falsa. Mesma coisa, qual é o nome dessa propriedade? Silenciado. Quando tiver o ícone exibindo, é verdadeira. Cria a propriedade. Vamos ver se está funcionando? Ó, o próprio Figma já cria aqui, e se eu desabilito, ele oculta automaticamente. Vamos fazer a mesma coisa para o sinal de visto. Visto. Verdadeiro, porque o check está ativo, né? Então essa mensagem já foi vista pela pessoa. Olha só.
Também está funcionando. Vou deixar como tamanho fixo aqui para não alterar o tamanho. Beleza. E por último, vamos adicionar também essa propriedade nas mensagens, para caso quando não há mensagens novas. Mensagens não lidas, né? Vou deixar como verdadeiro aqui. E olha só. Já temos aqui, né, um componente mais responsivo. Então agora eu consigo mostrar para o Figma que ele está silenciado ou não está silenciado. A mensagem foi vista ou não foi vista. E tem mensagem nova ou não tem mensagem nova. Nosso componente já está ficando mais responsivo. Eu vou arrastar o meu componente principal para cá. E agora a gente vai aplicar as propriedades das variantes, né? Então, quais são as variações desse componente? Quais são os estados, os estilos e os tamanhos? Aqui eu quero montar algumas variantes de estilo, né? Então, caso a mensagem foi selecionada, caso a mensagem estiver clicada. Como a gente faz isso? Vamos criar agora as variantes. Clico aqui com o botão direito. Main Component, componente principal, adicionar variante. Boa! O próprio Figma já vai criar aqui um campo de propriedade e um nome dessa propriedade. E aqui vamos renomeá-la para estado. A primeira vai ser a default, a segunda vai ser hover. O que muda da default para hover é uma cor, como o mouse passando em cima. Vou selecionar uma corzinha aqui. Boa! Olha só que legal, consigo adicionar uma variante aqui pelo botãozinho. E o próprio Figma ele já mostra agora nas variantes qual é o comportamento dos componentes aqui dentro do meu frame, né? Então, como foi tudo amarrado pelo Auto Layout, que inclusive se você quiser ver o Auto Layout, essa nova versão, o link vai estar em algum lugar aqui nessa tela. E ele já mostra qual é a propriedade, né? Ele está aqui, está preenchendo horizontalmente, abraçando o conteúdo verticalmente. Bom, vou duplicar ele aqui. E agora... Opa, peraí, gente. Deixa eu redimensionar meu frame. Vem pra cá, boa. E aqui, esse vai ser o meu estado selecionado. Olha que legal. Nesse caso aqui, é a cor ativa. Boa. Todo o texto vai ficar branco. Legal, a mensagem vai ficar branca. Vou tirar o visto por último, porque a mensagem está ativa. E vou tirar as mensagens. Boa. Mudar a cor do ícone para branco e diminuir a opacidade dele. Legal, temos 3 estados aqui. Olha só. Agora eu quero mais um estado digitando. Vou selecionar o primeiro aqui, que eu quero uma cópia desse cara. E veja bem, quando eu digitar aqui, qualquer coisa, o Figma está entendendo que esse texto, né, ele vai alterar em todas as cópias desse cara. Só que eu não quero, eu quero que esse campo em particular, ele esteja um valor diferente dos outros. Aqui eu quero que esse texto seja digitando, porque eu quero que esse é um estado que a pessoa está digitando uma mensagem. Porém, se eu alterar nesse aqui e se eu alterar no primeiro, ele vai mudar em todos. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso desligar aqui o estilo que está, o conteúdo dinâmico desse cara aqui. Como que eu faço isso? Eu vou em Content, ou seja, ele está mostrando aqui qual é o nosso conteúdo, que é o campo mensagem, que é o campo customizável, e eu simplesmente desligo. Agora eu posso digitar qualquer coisa e ele vai alterar somente nessa cópia da minha variante. Quero que seja nesse tom. Vamos, meu filho. E boa, vamos ver se está funcionando? Vou duplicar uma cópia dele aqui. Olha só, tem um estado over, estado selecionado, estado digitando, que eu não renomeei. Tenho mensagem nova, consigo digitar o nome da pessoa, não está silenciado.
consigo colocar a mensagem, que no caso tem que ser a default. Boa. Não tenho visto por último e não tem mensagem nova. Olha só, o nosso componente já está totalmente responsivo. E olha que bacana, olha como é fácil você setar aí as configurações. Então, galera, para você não esquecer, né, vamos aí rever o que você altera no componente. Você altera texto, você altera o que é ativa e desativa, né, essa visualização, e o que você altera na variante. São tamanhos diferentes, estilos diferentes, estados diferentes, tudo que altera ali o formato do componente, né? Então, se você está criando uma variante que tem uma outra versão, um outro tamanho, aí você parte para a variante. Então, galera, é isso. Acabamos de ver aí nossos componentes e as nossas variantes. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Se inscreve aí no canal e a gente se vê na próxima. Beleza, galera? Valeu e é isso aí.